Fala, my friend, beleza? Aqui na TV O Seu, na Ponta dos Cascos de hoje, vai continuar mostrando para você a nossa viagem para BH, lá na Exposição Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador. Loucura, loucura o negócio, enorme. E nós conversamos, sabe com quem? Com os juízes que estavam lá julgando sobre ferrajamento do cavalo de pista e principalmente do cavalo que tem que participar daquela prova, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve fazer. Acompanha essa matéria que ficou legal pra caramba e um abraço pra todo mundo. Getúlio Ribeiro da Silva, sou inspetor técnico. O inspetor técnico, dentro dos eventos oficiais da raça, o trabalho dele da identificação da pista é identificar o animal que vai ser avaliado pelos jurados e ver a integridade física dos animais que vão ser julgados dentro da exposição. Do ferrageamento, os animais podem entrar ferrados a partir de 39 meses e 1 dia. Esses animais podem entrar para julgamento ferrado. A ferradura tem que ser ferrada dos 4 membros e as 4 ferraduras têm que ser iguais. As 4 ferraduras têm que ser do mesmo material, da mesma espessura. Não admite-se ferraduras, exemplo, de ferro nos pés e alumínio nas mãos. Isso não é permitido. Só permite do mesmo material e do mesmo formato. É por isso que eu vi o pessoal... A questão do imã, exatamente. O inspetor ele usa o imã para identificar o material das ferraduras, ou seja, a ferradura de alumínio tem que ser nos 4 membros ou de ferro também tem que ser nos 4 membros. Ferradura ortopédica, ferradura fechada não pode. É permitido a palmilha sim, desde que seja igual nos 4 membros. Pode ser palmilha fechada? Pode ser palmilha fechada, desde que seja igual nos 4 membros. Pode ser aberta, pode ser somente no ramo do sulco da linha branca, mas tem que ser igual nos 4 membros. O guarda-casco ele pode ser tanto frontal como lateral, né? Hoje a associação não dita essa regra, que antigamente tinha que ser, se fosse frontal, tinha que ser frontal nos 4. Hoje pode ser frontal no anterior e lateral nos posteriores, ou vice-versa. Durante a 40ª Nacional, dos animais que já entraram para julgamento nessa exposição acima de 39 meses, a gente tem observado que os animais, chega assim a grosso modo, 95% já estão ferrados. E desses 95%, 90% praticamente é ferradura de alumínio. A ferradura de alumínio com a de ferro é uma particularidade de cada cavalo. Às vezes o apresentador ele se sente mais confiante em apresentar o seu animal com ferradura de alumínio, mas não é uma regra, né? Você pode tanto participar com a de alumínio e com a de material de ferro também. Na verdade é como se fosse um ajuste fino. O apresentador, que ele é o piloto, vamos chamar assim, ele às vezes tem um pouco mais de habilidade, acha que o cavalo dele enaltece o movimento melhor com ferradura de alumínio, mas a gente não tem uma correlação com relação a isso. Guilherme Zagnoli de Jesus, jurado. Na exposição então tem as categorias e a função do jurado é avaliar esses animais pela qualidade e classificá-los, do primeiro até o último colocado. A gente não passa por uma inspeção, né, igual os inspetores, os técnicos aqui da entrada de pista fazem, de estar fiscalizando essa parte das ferraduras, né, das ferraduras iguais, igual rege o regulamento. A gente consegue identificar, às vezes, algum cavalo que está com um casco maior e às vezes isso está passando no movimento excessivo do movimento, a gente consegue observar, né? Então algumas coisas são cavalos que realmente estão com desvio de aprumo quando a gente olha e às vezes pode ser por um mau balanceamento, um mau casqueamento, isso a gente consegue identificar, sabe? Então a gente agora, a inspeção fina, se o cavalo está realmente bem casqueado, está bem ferrado, qual ferradura, qual tá, a gente não tem esse poder, né? A gente tem o poder realmente de avaliar outros quesitos. Mas em contrapartida, alguns quesitos, igual eu disse, a gente consegue avaliar sim. Me diga uma coisa, e ocorrência durante a prova, como perder ferradura? A perda de ferradura na fase seletiva, né, que a gente ainda não fez a fase seletiva, se ele perder uma ferradura, ele obrigatoriamente, ele é identificado, quando identificado por um dos árbitros, ele automaticamente é obrigado a retirar as outras 3 ferraduras. Tá? Agora, se for na fase final, que é onde a gente está fazendo a classificação dos 7 finalistas, se ele perder uma ferradura e ele não apresentar nenhuma assimetria, ele termina do jeito que está. Ele não tem a chance de parar, retirar as outras ferraduras para continuar. Então ele termina com uma ferradura a menos
Caso ele apresente alguma simetria ou alguma claudicação pela perda da ferradura, aí esse animal automaticamente ele é desclassificado. Quando a gente identifica que um animal perdeu essa ferradura, a gente passa para a comissão dos técnicos de entrada de pista, ele sai do meio, né, da prova e vem até a admissão de pista aqui com os técnicos e ele tem 3 minutos para retirar as outras 3 ferraduras. E aí ele retoma para a prova, né? Retira as 3 em 3 minutos e retoma para a prova. Cavalos com excesso de casco ou até com um pouco de casco, né? nem passando às vezes ou então com falta. Se a gente consegue identificar e a gente vê por que aquele animal está andando daquele jeito. Então, tipo, às vezes um animal não está com movimento de anterior legal. A gente viu que o casco realmente foi tirado demasiadamente, então a gente sabe com que aquele animal vai encurtar. Sabe? Então, algumas coisas me favorecem na hora que eu vou fazer essa avaliação. Mas você, como juiz, dá algum feedback para o treinador? Ou pro... A gente pode dar o feedback, e o feedback melhor que nós temos é na hora do comentário, que é o microfone. Então, no microfone é que a gente faça o comentário do 1º ao 7º, porquê daquela classificação, a gente pode, né, falar, né? Por exemplo, um cavalo que esteja curto dos anteriores, esse cavalo está curto, oscilando na região das espadas, mas em detrimento de um casqueamento onde o cavalo realmente está com casco pequeno, ele está com casco sensível. Isso faz com que aconteça isso. Então esse feedback a gente pode falar na hora do comentário, na hora da classificação a gente pode fazer isso. E nada melhor do que o microfone, porque você ensina. Às vezes um animal que poderia ganhar uma casa ou 2, ele perde 2 casas ali e você fala no microfone, isso querendo ou não é um ensinamento. Muito bom de montada, a qualidade da montada desses 2 cavalos são extraordinários, então justifica todos os 2 terem nota 1, realmente que a montada agradou muito desses 2 cavalos. Então a gente vê uma evolução muito grande na parte de podologia e ferrageamento dos nossos equinos. Existia-se o achismo do ferrageamento, hoje a gente tem técnicas que favorecem o desempenho do bom cavalo de marcha. Com ferrageamento adequado, ferrageamento equilibrado, ferrageamento angulado, então a gente consegue que os animais tenham desempenho dentro da pista de excelência. A raça ela deu atenção muito para a questão da cascaria dos nossos cavalos, porque sem base não há cavalo, né? Então no foot no horse, né? Sem pé não tem cavalo. Então a questão do ferrageamento profissionalizou muito e potencializou os animais desempenhar alto rendimento dentro do concurso de marcha. Cavalo de traço já pegou no grau da associação, subiu. Antes de eu virar jurado, né, do manga larga machador, eu fiquei 15 anos ferrando praticamente só manga larga machador. Então o mercado fez com que eu fosse pelo manga larga machador porque é um meio no qual eu vivi muitos anos. Então a partir do momento que eu fui me especializando na parte de podologia, né, de casqueamento e ferrageamento, eu comecei a atender e profissionalizar na área de casqueamento, atendendo os manga larga machador. O ferrageamento a gente sabe que ele mundialmente ele é muito estudado, então a gente sabe que equilíbrio de casco, proporções do casco, né? Um bom casqueamento, ele independente da raça, né, e tamanho de casco, ele sempre vai ser o mesmo. O que me ajudou muito no manga larga machador é realmente entender um pouco melhor sobre o andamento do cavalo. Então, entendendo um pouco mais, né, da marcha, do cavalo de marcha, sobre o processo dos andamentos, de marcha batida, de marcha picada, isso realmente me ajudou no processo para ferrar os manga larga machador. Então, nesses 15 anos ferrando vários cavalos que realmente também já ganharam aqui na Nacional, isso me ajudou, né? Então, estudando a parte de podologia, né, da podiatria equina, que é mundial, e trazendo um pouco da bagagem do entendimento do manga larga machador, do andamento do cavalo. Na verdade, o ferrageamento, às vezes eu não vou dizer que ele potencializa a marcha, mas ele consegue dar uma dinâmica ainda melhor para o animal no percorrer da prova. Então é fundamental que você tenha essas regras próprias. Sim, porque fica justo a competição. A partir do momento que você tem uma regra, você deixa todo mundo nivelado no mesmo grau de competição. Quando você tem uma regra e ela é cumprida, todo o sistema ganha. Se tem um casco angulado, um casco proporcional, o bem-estar, logicamente, vai ter, né? Então, tudo é uma engrenagem que roda perfeito. A gente pede hoje muito essa questão, a gente pede muito da naturalidade do cavalo, tá? Então, a gente sabe que ainda não existe isso, por vários motivos, tá? Por falta até de conhecimento, a raça tem uma evolução, um crescimento muito grande hoje, tem mais de 22 mil sócios,
Se você imagina 22 mil sócios, quantas pessoas por trás não estão trabalhando? Né? Então, a gente também não pode cobrar que seja um nivelamento de capacitação técnica de todas as pessoas. Então, às vezes, até mesmo por incapacidade, né, de questão técnica, não é nem porque a pessoa não quer, mas realmente é de norte a sul, pessoas às vezes que não têm condição e tentam fazer da forma que ele acha. Tá? Então, quando a gente, na pista, a gente instrui e procura instruir a pessoa, isso é importante para que ele venha melhorando. Às vezes ele acha que está fazendo uma coisa que está sendo benéfico para o cavalo, mas na verdade está sendo maléfico. Então, quando a gente faz essa orientação, com certeza, muitos procuram a corrigir esse problema na qual a gente identificou e passou. Tá? Então, muita gente às vezes critica o manga larga machador, porque fez aquilo errado, faz aquilo errado, mas não é por pessoas capacitadas. Porque, igual eu disse novamente, é uma raça com muitas pessoas na qual trabalham e que às vezes não tem um condicionamento técnico, até por falta de opção, por falta de condição. Então elas fazem da forma que acham correto. Né? Então a gente tenta hoje, a associação tem tentado levar conhecimento para vários lugares do Brasil, aonde melhorar essa capacitação técnica das pessoas. Eu acho que o cavalo ele tem que ter para várias pessoas. Ele tem que ter para quem quer o da elite, ele tem um que quer fazer a cavalgada dele, ele quer um que só quer participar dos concursos, nas copinhas de marcha, mas que não quer vir aqui na Copa do Mundo. Então eu acho que é muito importante, ele vem num crescimento, acho que legal por conta disso, porque tem a opção de cada um com a sua condição financeira, com a sua questão de gosto, ele pode usar ele para estar aqui, ele pode usar ele para fazer uma prova de esporte, que seja uma cavalgada planilhada, ele pode fazer ele, igual nós temos a prova funcional do manga larga machador, e para a cavalgada, igual hoje tem várias cavalgadas temáticas que o manga larga mesmo, a associação desenvolve, que é para quê? Para lugares bacanas que as pessoas vão passear a cavalo e que também tem essa opção. Então eu acho que o crescimento vai muito em cima disso. Aonde? Aonde ele atende aonde a pessoa quer, né? Então eu acho isso muito legal. Não vejo errado a parte da elitização, não vejo errado a parte da cavalgada, né? E não tão menos o usuário. Então eu acho que como você popularizar o cavalo é muito legal. E quem quer elitizar também tem a opção. Então fica na escolha de cada um. Então eu acho que o crescimento desse cavalo está sendo muito por conta disso. Aonde a pessoa ela procura, ela tem a opção. Né? Então eu acho muito interessante isso.